Quando você vai fazer uma prova, você Agora tá gravando, tá? Agora tá gravando. Toma cuidado que você vai falar. Mano, quando você vai fazer uma prova, você costuma estudar antes, né, velho? Sim. Só vi ali. Ah, então é física. Ah, mano. Não, assim, o Rogério falou que eles iam explicar junto com vocês, né, velho? Mano, fudeu, velho. Explicou alguma coisa? Mano, olha, ó, ali já só passou 2 horas do... Ai, gente, esqueci o nome do professor aí. Eles pegaram uma TV, meteram 2 aulas do Vitor e falou, toma, prova, é isso? É, velho. Mano, primeiramente, falaram que era um reforço, mano. Daí eu falei, puta que pariu, fudeu. Fudeu. Não. Tá gravando? Ah, não dá nada não, velho. Ah, não tem como piorar a minha situação. Abre o seu coraçãozinho, vai. Agora é o seu momento. Isso mesmo. Ah, mano, achei muito deselegante, velho. Na moral, eu falei, mano, que bosta. Nossa. Tá mais mano, calmo? se eu tivesse com o celular, dava de colar muito, velho. Dava de colar muito, velho. Tava sozinho na sala? Tá se comprometendo já, pra que tá gravando. Ah, não dá nada, não. Eu fui sem celular, fui sem nada. Ai, cara, eu tenho 1001 coisa pra poder te dizer, mas eu não vou, entendeu? Não tem problema, não, velho. Pode falar já. Não, eu vou dizer no começo da próxima aula. Tá bom? Ah, beleza. Porque aqui na tela tá escrito assim, recording, entendeu? Então tá gravando, né? Então... Ah, tudo bem, velho. Então fica meio puxado, ficar explanando. Assim. Uma pena, cara. Eu sinto muito, eu só tenho a dizer que, infelizmente, o nosso sistema acaba proporcionando isso. E eu queria apenas pedir para que você tenha calma, entendeu? E tenha serenidade. Tenha serenidade nas suas atitudes, entendeu? Porque entendo sua dor, entendo seu conflito, tá? Ah, tudo bem. Olha o meu sorriso, ó. Irmão, o sorriso não equivale a Lígia com a prova, velho. Você não tem noção. O sorriso que a Lígia deu quando viu nós, velho. Eu só vi a Lígia com a prova na mão. Vamos estudar, galera. Bora estudar agora. Vamos lá. Página 17 do Caderno de Atividades, capítulo 17 também. Vamos lá. África Atlântica. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, que a gente já extrapolou nosso tempo aqui. Bora, abre aí. Deixa eu comer? Ah, mano, você tá na sua casa, cara. Ah, beleza. Na sua casa, né? Não tenho muito o que dizer, entendeu? Se eu falar para você não comer, eu não vou conseguir arrancar a maçã da sua mão, entendeu? Ela vai falar assim, foda-se. Né? Então, galera, capítulo 17, página 17 do Caderno de Atividades. Deixa eu ir até buscar um estrogonofezão para lá fazer um miojo. África Atlântica, pessoal. Então, qual que é, assim, a importância, né, do estudo da África e da sua história? Pessoal, a importância é mais ou menos o seguinte, é pelo simples fato da gente entender que a África, né, os africanos, eles participaram como atores de colonização também aqui no Brasil, né? A gente tem uma leitura muito legal partindo da sociologia brasileira. Não é do Gilberto Freire, esqueci o nome do cara agora. Chico Buarque. Não, que Chico Buarque Ai, esqueci o nome do cara agora. Mas ele vai dizer a seguinte questão, né? Que a gente tinha uma visão muito europeia de formação brasileira, né? Por exemplo, que nem se a gente chegar para crianças que estão no 6º ano e perguntar quem colonizou o Brasil, sem pestanejar, eles vão dizer que foram os portugueses. Só os portugueses. Quando, na verdade, nós tivemos outros atores de colonização, como, por exemplo, os nativos e os africanos também. A diferença é que a gente vai ter, dentro dessa colonização, os portugueses como dominadores, né? E nativos e africanos como dominados, né? Mas nós vamos ver que o Brasil ele foi colonizado essencialmente, né,
por portugueses, né? E tivemos na influência da colonização os africanos nativos, né? E determinadas localidades aí do Brasil. Nós tivemos a influência de outros povos também, como japoneses, ucranianos, poloneses e afins, tá? A importância, então, do estudo da África é compreender a cultura do povo brasileiro, né? Porque a partir do momento que você estuda a história do Brasil, você vai entender que, no mínimo, você não vai conseguir desenvolver um patriotismo à la Europa. É o mínimo que você vai entender. O que é isso, professor? O que eu estou querendo dizer é uma crítica direta a essa pseudo-ideia de patriotismo que vem de um nacionalismo que inspirou Inglaterra, França, Alemanha. Gente, esqueçam que não existe essa ideia de patriotismo no Brasil. Aquilo que se prega de soberania, aqui no Brasil não vai existir. Enquanto o povo não entender cultura brasileira, não vai ser possível criar um patriotismo aqui no Brasil, né? Porque a nossa ideia de patriotismo ela está baseada em uma ideia europeia de povos da mesma região. E a gente pega a origem do Brasil, uma coisa que nós não temos é um povo originário de uma mesma região. É tipo básico de se entender. Por quê? Porque nós vamos pega dos indígenas. Nós temos pelo menos 3 tipos de indígenas que vão dar origem a outras tribos indígenas. Aqui no Brasil, tupis, gês e guaranis. Desses tupis, gês e guaranis, nós vamos ter toda uma ramificação de povos nativos. Por exemplo, você pega aqui no sul do Brasil, nós vamos ter caigangue, vamos ter um monte de tipo de gente nativa. Africanos, você pega lá, nós vamos ter principalmente africanos trazidos da região dos bantus e dos sudaneses. E aí você pega lá também das regiões angolana, moçambiquenha, Cabo Verde, tudo mais. Joga aqui dentro do Brasil. No Brasil, povo europeu, nós vamos ter os portugueses colonizando na sua totalidade, franceses, holandeses no Nordeste, sul do Brasil, posteriormente, ucranianos, japoneses, poloneses, alemães. Aqui no Paraná, por exemplo, é em torno de 7 ou 8 tipos de povos europeus. Aí eu pergunto, a gente tem pelo menos na totalidade mais de 20 tipos de povos no Brasil. Tem como você criar uma única unidade partindo do pressuposto que é um povo formado de um mesmo lugar? Respondam para mim. Sim ou não? Estou falando com vocês. Repete, poderia responder a pergunta? Eu não entendi mesmo. Vocês estão dormindo, mano? Não, deu uma leve cortada, deu uma leve cortada. É que eu não entendi mesmo. Tem como a gente formar um patriotismo de um povo vindo da mesma região, sabendo que o Brasil ele é extremamente miscigenado de multiculturas e de pessoas de regiões e afins? Eu creio que não. Não tem? Porque Não. Você conseguiria fazer isso se você entendesse todas as culturas, fundisse todas as culturas, né? E entendesse que, na verdade, o povo brasileiro ele é oriundo, ele é fruto da multiculturalização. Aí a gente conseguiria traçar um plano cultural para o Brasil. E daí a gente conseguiria entender que a soberania do povo brasileiro está na diversidade e não, por exemplo, que nem aconteceu lá na Alemanha, que a base do patriotismo deles é baseado em cima de um povo germânico, bárbaro, né, e tudo mais. Então, assim, por que é importante a gente compreender a história da África, né? Às vezes a gente olha assim e às vezes a gente é muito preconceituoso em relação à história da África, né? Porque a gente olha e fala assim, o que eu vou aprender da África, que foi o povo que foi escravizado, né? Cara, no mínimo, pelo menos tem sangue africano correndo nas suas veias.
Porque é impossível que na história da formação da tua família não tenha tido pelo menos um negro participativo aí. Certo? Por exemplo, eu acho muito, eu digo de 10 gerações para trás, tá? É impossível não ter tido a presença de africanos. Eu acho muito legal quando a gente vai trabalhar aí esse contexto com o sexto ano. Porque o sexto ano, claro, né, crianças aí de 10 anos são muito imaturos, né, nesse ponto e nesse sentido. Né? E daí eu olho e falo assim, e quando eu estou explicando esse conteúdo, eu falo assim, pessoal, nós todos temos sangue africano. Aí sempre tem um infeliz que levanta a mão lá no fundo e fala assim, eu não. Eu sou descendente de polonês. Daí eu falei assim, a sua família teve poloneses em toda a raiz histórica e ninguém teve nenhum tipo de relacionamento, nem com nativo, nem com africano. Nas histórias das 10 gerações até para cá, né? Não, nunca teve. Cara, tem 16 milhões de descendentes só de Gengis Khan, de uma pessoa só. Olha de uma raça ainda. Que legal isso aí, né? Esse é o tipo de contribuição que eu acho muito legal na nossa aula, entendeu? Não é? Entendeu? Então é claro, né, que tem toda a questão da imaturidade e tal e tudo, né? Daí a gente, assim, nós, professores, temos que ter uma paciência muito grande, né? E falar, não, meu filho, deixa eu explicar um negócio para você. Ó, lá, olha quantos africanos vieram para o Brasil, olha a população brasileira, por exemplo, de negros em relação a brancos, em relação a mestiços, né? E daí você vai explicando, né, para a galera, né? E daí ele vai... Por quê? Por que a gente tem que explicar muito bem isso? Porque a gente tem que, assim, trazer consciência cultural, entendeu? A gente precisa ter consciência cultural. Você sabe quando que o racismo ele vai acabar? Quando a gente conseguir colocar a consciência cultural em prática, entendeu? Porque, então, ele pode até demorar, né? Assim... uma vez assim, me falaram uma frase muito legal. Falaram assim, Rafael, você não vai mudar o mundo. Eu falei assim, é verdade. Mas daí o cara falou assim, mas você pode mudar o lugar onde você está, porque você está lá, né? Então, a gente não vai mudar o mundo, né? Mas assim, a gente pode fazer do lugar onde a gente está, que é o nosso mundo, um lugar melhor. Né? Então, assim, consciência cultural para estudar o povo africano é necessário. É muito necessário. Por quê? Para a gente poder entender o processo, e, enfim. Até para a gente poder construir um olhar do outro, entendeu? Porque, por exemplo, nós, aqui, por exemplo, que nem Clara, Guilherme e tal. Guilherme, Mariana, Mari. Aqui ninguém tem, tipo assim, por exemplo, que nem cor da pele negra mesmo, entendeu? Então é difícil a gente entender o que é o racismo, porque a gente é branco, entendeu? Eu não estou querendo falar daquele negócio chamado lugar de fala, né? Tipo assim, mas é um fato, né? É um fato. A gente não vai entender o que é o racismo, porque, por exemplo, duvido que vocês tenham sofrido racismo uma vez na vida de vocês, entendeu? Eu sofri sofri racismo porque eu sou japonês, mas tá bom. Mas é um pouco diferente, não sei. Pode ser que eu esteja errado. Eu sou japonês, então. Mas existe também o preconceito, né, em relação à etnia, né? Preconceito a etnias, né? Eu sofri preconceito pelo fato de ser gordo, né? Acho que a maior. E é um negócio que ninguém fala, né? O preconceito de ser gordo, né? Mas gordo tem que se fuder mesmo. Aí, ó, tá vendo? Eu incluído. Aí, ó, tá vendo? Isso é um pau no cu, né, velho? Aí, ó, tá vendo? É preconceito isso, entendeu? Se a gente for levar... Ódio próprio? Porque, assim, se a gente for levar pela tabela de preconceito, a gente é preconceituoso com o que é diferente da gente, entendeu? Então, é muito assim, entendeu? E a gente tem que saber discutir isso e falar isso e tal. Eu, particularmente, eu fui gordo a vida inteira. Eu acho que eu sou gordo até hoje, entendeu? Mas, assim, emagreci bastante. Hoje, inclusive, eu fui pesar na balança e constatei que bati menos 20 quilos, entendeu? Hoje eu pesei 105 quilos.
né? Mas assim, 105, entendeu? Ô, Buff, é projeto Super Xandão 2021? Vai ficar bombadaço? Rapaz, Xandão vai perder quilômetros para mim, entendeu? Nossa! Xandão vai, porque a autoestima do Xandão é grande, hein, velho? Eu queria Rapaz. só ter a autoestima dele, entendeu? E eu já acho que eu tenho uma autoestima muito boa, entendeu? Mas eu perto dele perco, entendeu? Né? Porque o cara, ele acha que ele é muito forte, entendeu? Não, ele acha que ele é um enviado de Deus. Eu também. Que no Apocalipse, pô, vai matar demônios. Vai aparecer o Super Xandão lá, né? Vai aparecer o... né? Mano, eu já vi. Se o mundo acabar, segura meu braço, Xandão, que você tá sem. Isso. É muito bom o vídeo dele, velho. Mas assim, pessoal, voltando aqui, a gente vai ver que o fato da gente ter a compreensão histórica e cultural do Brasil, isso contribui para a construção de uma sociedade igualitária, né? A gente precisa procurar construir uma sociedade igualitária, entendeu? A gente tem que procurar construir uma sociedade com uma visão de compreensão, né? E isso cai muito na questão do bom senso, né? Que parece que não existe às vezes, entendeu? O bom senso, né? De, tipo assim, parar e analisar e observar e construir uma ideia em torno disso, né? Continente africano, pessoal, a gente vai ver que lá no continente africano nós temos uma diversidade geográfica muito grande, né? Altas montanhas, né? Desertos, florestas, estepes, savanas, né? Em grande parte do continente, né? E nós vamos ter uma grande diversidade cultural. Pessoal, na África nós temos pelo menos mais de 1.250 línguas tribais. 1.250 línguas tribais, entendeu? De povos em N lugares, entendeu? Isso me faz lembrar muito das minhas aulas de História da África na faculdade. Eu tinha uma professora, né? Que ela era doutora em História da África, né? Ela dava aula na UEM e, cara, ela era, tipo assim, negra, entendeu? Cabelo curto, ela, tipo assim, assumiu a sua identidade cultural, por assim dizer, né? Ela sabe que ela lembra muito? Vocês assistiram a série da Mansão Bly? Não? Então, Perdão, meu cara. Tá no Netflix? É uma série do Netflix, né? Vou puxar aqui rapidão. O Mistério da Mansão Bly, né? B-L-Y, né? Mansão Bly. Ela lembra bastante a governanta da casa, entendeu? É o mesmo estereótipo, me lembrou muito a professora Ana Lúcia, né? E eu lembro que a professora Ana Lúcia, ela falava o seguinte, da construção cultural africana, né? Por exemplo, que nem nós temos sociedades africanas que, tipo assim, eles iam formando clãs, né? E, tipo assim, era muito interessante, porque em algumas determinadas culturas africanas, esses clãs, eles iam construindo como se fosse casas em cima de casas, entendeu? Tipo assim, normalmente o térreo era da pessoa mais velha, né, do ancião, os seus filhos morariam em cima, os filhos dos filhos em cima, e assim por diante. Né? E assim, dentro da cultura tribal africana, existe muita questão da ancestralidade, né? O culto aos ancestrais, né? Porque esses ancestrais vão trazer força, vão tipo assim, tanto é que, tipo assim, que nem isso para o cristianismo é uma heresia, né? Tipo coisas que atraem maldições, né? Porque o cristianismo ele vai pregar o seguinte: quem já morreu, tá num lugar e não volta, né? Já nas culturas africanas, né? Dependendo da religião africana, né? Eles vão ter bastante esse culto tribal, assim, tipo do ancestral, a invocação do ancestral para dar força à pessoa, né? Por exemplo, os ritos antropofágicos, né? E isso vem até também de questões nativas, até brasileiras, né, e tudo mais,
africanas também, de tipo assim, o rito antropofágico de se alimentar da carne humana, porque acredita-se que irá se absorver a força da pessoa, né, e tudo mais. Existiam os ritos antropofágicos também, africanos, né, e tudo mais, né? E uma diversidade, né? N questões relacionadas aí à cultura religiosa, né? Então, a África Atlântica, pessoal, partes ocidental e centro-ocidental do continente africano. Então, quando a gente fala de África Atlântica, nós estamos falando de todo esse território aqui, pessoal, mais escuro, tá? Esse laranja mais escuro, né? Onde nós vamos pegar desde a Angola até a Alta Guiné. Vai ser... As pessoas escravizadas, elas vão ser escravizadas dessas regiões, tá? Uma questão muito importante, se a gente pega o continente africano, nós vamos ter N tipos de pessoas, né? Se você vai indo mais para o leste africano, você vai ter pessoas de culturas mais orientais, né? Tipo assim, por exemplo, que nem você pega lá o egípcio, né? Você pega você quer ver um exemplo legal de se observar? Por exemplo, que nem o jogador egípcio lá, o Salah, né? Mohamed Salah. O Salah, ele parece muito mais um muçulmano do que um egípcio. Por quê? Porque conforme foi passando o tempo, nós vamos ver que muitos dos muçulmanos foram sendo incorporados à cultura e tipo, etnicamente falando, cultura e coisas do Oriente Médio, né? Por exemplo, que nem o egípcio em si, ele não se parece tanto com o egípcio de hoje, entendeu? Porque assim, você pega lá no Egito, principalmente lá no sul do Egito, nós tivemos vários reinados. Por exemplo, reinado Kush, por exemplo, que você vai ver que deu origem a toda uma linhagem de faraós egípcios, uma linhagem de faraós egípcios negros. Nós tivemos na história da linhagem dos faraós egípcios. Porra, eu nunca vi esse negro. Teve mesmo? Teve. Se você pegar lá, a linhagem do reino Kush. É K-U-S-H. Reino Kush. Né? Inclusive, está vindo nos materiais, em alguns materiais agora, essa questão egípcia aí. Se você pega mais para o oeste, mais para a África Atlântica, igual a gente está estudando, a gente vai ter uma incidência maior de africanos como nós conhecemos hoje, né? Os africanos que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil e toda a região americana, né? Se você vai indo mais para o norte da África, você vai ter um africano mais do Mediterrâneo, porque eu não sei se vocês sabem, mas o norte da África está em contato com o Mediterrâneo. E você vai ter um africano muçulmano. Sacaram isso? Por exemplo, que nem lá da Costa do Marfim, da Mauritânia, ali daquelas regiões, a gente vai ter um africano mais muçulmano, né? De cultura muçulmana, então, tipo de características muçulmanas. Tá? Então, é sempre muito importante a gente observar isso. Você sabe o que é o mais legal? É que quando a gente pega para estudar a cultura africana, a cultura do continente africano, a gente vai ver que se parece muito com a questão da culturalização brasileira. Porque aqui no Brasil nós temos muita cultura diversificada também. Entendeu? Nós temos, assim, uma miscigenação até maior, né? Se a gente for observar, da África, né? Alguma dúvida até aqui, gente? A gente tá chegando no final da nossa aula, ainda falta mais um pouquinho de conteúdo, e daí eu vou, na próxima aula, daqui a pouquinho, eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem. Beleza, galera? Até daqui a pouquinho, que eu vou encerrar aqui, para a gente poder voltar daqui 10 minutos.